E não é que tinha fã que tava certo, é por isso que é tão gostoso fazer tanta teoria. Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal Na Tela, onde eu, Heitor Teixeira, vou falar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu neste segundo episódio da série The Last of Us, com o episódio Infectados. Ontem, pro meu prazer, a HBO Max abriu de primeira, sem travar, sem me fazer esperar, o que foi muito bom, mas também não significa um desinteresse por parte da audiência, já que a gente tem visto que os números têm aumentado a cada dia. Então quem não viu ali exatamente na estreia, no finzinho de domingo, já que segunda-feira é dia de trabalhar bem cedo, um monte de gente deve ter deixado para depois, mas correram atrás e foram lá assistir a sua série com a qualidade tão prometida e receberam o que foram buscar. A primeira parte dessa versão live action cuidou de apresentar a proposta desse universo. Fez a gente discutir se aquilo ali trata sobre zumbis ou outra coisa diferente. Mostrou um Joey quebrado pela perda e que se adaptou à sobrevivência em um cenário bruto e de pouca esperança. Então a trama seguiu a galerinha protagonista até que eles de fato saíssem da área de isolamento que fica sob o comando da Fedra, que seria a Federal Disaster Response Agents, ou pros íntimos, os milicos. Representantes das forças armadas que deveriam ajudar a manter a civilização em um momento de crise, instaurando a ordem e distribuindo alimentos e medicamentos para quem estivesse sob a sua proteção, mas que depois de tantos anos em uma sociedade sem perspectiva de reconstrução, acabou virando uma ditadura corrupta. O simples fato de estar do lado de fora por si só já foi o suficiente para Ellie ficar de boca aberta, como uma pessoa simplória do interior que vê o mar pela primeira vez. Na intenção de fechar aquela situação com um fim de capítulo, por motivos orçamentários e outras características logísticas à parte, a discussão entre Joe, Tess e Ellie, após ela ser escaneada e dar positivo, ficou para esse segundo episódio em um cenário diferente. Então esse foi um episódio focado nos infectados, como diz o título, e mesmo tendo sido mais curto que a apresentação, com seus 52 minutos, conseguiu explorar bem outro trecho significativo da história do game. Teve um ou outro ponto onde eles deram uma pequena alterada nos eventos, que vai fazer com quem tá acostumado com o game perceba um desvio, mas em sua maioria, detalhes que não afetam o quadro geral, apenas fazem as coisas caberem na nova proposta. No entanto, teve sim um certo algo que eles resolveram jogar seus holofotes em cima, que eu já não estou tão certo de ter achado assim tão legal, mas eu falo sobre isso já já. Eu queria agradecer aos telanautas que participaram com os seus comentários no vídeo anterior. Peço a vocês que deixem os seus likes e considerem se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é um inscrito, vem fazer parte disso. Tem um monte de gente que vem, vê os vídeos e acaba não se inscrevendo. Ora bolas, vem fazer parte disso aqui, porque os vídeos ficam muito mais divertidos, muito mais bacanas com as participações de vocês, é claro. Se vocês puderem comentar, comentem, isso faz com que o algoritmo fique mais feliz e os meus vídeos cheguem mais interessados. Meus agradecimentos também a quem puder compartilhar, ó. Então a partir do vídeo que vem eu convido vocês a usarem o Responda 2 pontos. Quem já está acostumado com os vídeos de Star Trek aqui do canal sabe que quando você usa Responda 2 pontos na frente do texto que você deixa nos comentários do vídeo, o que você coloca no vídeo dessa semana pode aparecer na semana seguinte. Então a gente sempre vai estar falando a respeito da opinião da audiência do episódio anterior. Quem quiser colocar teorias, perguntas, devaneios, seja lá, o que você achar que está livre para falar, você pode comentar, desde que você seja respeitoso, que você mantenha a compostura, você vai estar aqui no programa conversando com a gente e com o resto da audiência dos telanautas. Então eu deixo aqui o meu aviso que daqui para frente eu vou falar as coisas com spoilers. Se você não quiser ter nenhuma surpresa estragada, tá aí, aviso dado, siga por sua conta e risco.
Para começo de conversa, eu registro aqui os meus parabéns para a galera que andou tecendo suas teorias de que os primeiros infectados, de que se tem notícia, trabalhavam na fábrica de trigo, que estava contaminado. Esse episódio dá bastante atenção a esse aspecto da história em mais uma inserção de trama que expande o que a gente tinha no game, visitando a época do início da contaminação em 2003. A gente tem uma doutora especialista em fungos sendo escoltada pelas autoridades de Jakarta, na Indonésia, para dar o seu parecer científico sobre o que está acontecendo. Se no primeiro episódio nós tivemos um cientista na TV em 1968 comentando sobre algo que ainda não era possível, aqui a coisa não só se tornou possível, mas bem real. Desolada, ela sugere ao militar que bombardeie a cidade toda com todo mundo que tem dentro. É uma visão mega pessimista, sombria e aterrorizante, até porque a guerra não é contra inimigos comuns, mas as vítimas serão a própria população. Para essa cientista é um salto entre imaginar que aquilo era algo impossível, aquele tipo de fungo em humanos, e do nada se dar conta de que já tinha acontecido e que era algo contra o qual não haviam contramedidas, vacina nem nada. Vale lembrar que a própria história do game é de certa forma bem simples. Sujeito X tem que levar a menina Y do ponto A ao ponto B. Ambos são turrões e desenvolvem carinho um pelo outro ao longo do caminho, depois de passarem por várias situações de vida ou morte. Simples, né? Mas a beleza de The Last of Us está na delicadeza e riqueza de detalhes de como essa proposta é concretizada na tela. Tipo, se o cara é tão casca grossa e não tá nem afim de levar a pirralha lá pra casa do chapéu, porque ele o faz então o que o convence ou obriga. É esse tipo de detalhe que faz a diferença, ver cada peça do quebra-cabeça sendo posta no lugar certo, para que aos poucos a gente vá vendo a imagem toda proposta pela narrativa. A princípio, a Tess e o Joel só queriam fazer mais um trampo mercenário para conseguirem a tão prometida bateria de carro e ele poder ir atrás do irmão, o qual ele tá sem notícias e que tinha envolvimento com os vagalumes, que, diga-se de passagem, estão em guerra com a Fedra. Então pega a mina aqui, leva até ali, entrega ela pros caras que acham que ela vai salvar o mundo em algum laboratório do outro lado do país e tá tudo certo. Só que, claro, não é bem assim. Esse é um mundo que não é para principiantes e mesmo os veteranos acabam estando sujeitos a se darem mal. E não é só de um arranhão ou tornozelo torcido que eu tô falando não. Quando fica claro que a garota é de fato imune, a Tess revela que foi mordida durante o confronto com os Clickers. Então, agora, com uma horda alucinada vindo para onde eles estão, ela resolve que irá ficar para trás para dar a eles, Joel e Ellie, a chance de escapar. Veja que irônico, eles foram até o local marcado fazer a entrega, mas quem deveria receber a garota já estava morto por um confronto com a Fedra, que é um pouco diferente do que aparece no game. Eles estão aqui. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Mas ainda tá dentro. A sensação de estar tão próxima da morte faz com que haja muita sinceridade nas palavras da Tess pro Joel. E aquela é uma chance de fato fazer a diferença. Ele já tirou tantas vidas, já teve que ser tão duro e ruim pra simplesmente estar vivo. Essa é a oportunidade de corrigir as coisas. Salve quem você puder, ela diz. E se lá atrás ele não pôde salvar a própria filha, esse é o destino entregando a ele uma segunda chance. Mas veja, não é como se tudo estivesse prontinho e os dois já fossem melhores amigos a partir desse ponto. Tem toda uma construção de relacionamento que vai levar um bom tempo para amadurecer e que vai ser uma delícia de acompanhar. Ao menos foi assim no jogo. Já a parte que eu não curti tanto foi justamente esse negócio deles criarem ali essa conexão entre as coisas do fungo, como se ele tivesse numa rede micelial, que lembra até um pouco o que eles fizeram lá na série de Star Trek Discovery. Fizeram com que os infectados aqui tenham meio que uma cara de Borg, como se eles conseguissem se falar, como se eles se comunicassem. Tem uma coisinha ali meio Pandora, meio algo que lembra um certo espírito do que a gente vê lá no filme Avatar do James Cameron, inclusive com as coisinhas que saem da boca se conectando, aquele negócio todo. Isso de certa forma é citado no jogo, eles deixam ali alguma coisa meio subentendida tal, mas não é um detalhe que eles se focam tanto, e aqui o que me preocupa é que talvez tenha ganhado uma cara menos compatível com a proposta do resto do cenário.
Então fica aquele negócio de olhar e falar, não tá necessariamente errado, mas ao mesmo tempo eu não sei se caiu bem, não sei se foi o tempero correto para exatamente esse prato que eles ofereceram. Ainda tô com a mente aberta para ver o que eles vão oferecer, mas eu realmente tive um momento de estranheza ali, achei que a forma como a coisa ficou numa proposta meio fora do que eu esperaria ver de um ritmo desse universinho de The Last of Us do que a gente vê nos jogos. Ficou uma coisa que talvez até seja inteligente, mas ao mesmo tempo ser inteligente não significa que combina. Então vamos ver como é que eles usam isso, porque a partir do momento que eles tomam essa decisão de fazer essa escolha, de colocar essa rede aonde mesmo os infectados que estão mais distantes, meio adormecidos ali próximos do chão, você vê que os funguinhos dão aquela conectadinha, meio papinho de internet, tá avisado, olha, tem gente lá, vai atacar. E aí eles vieram numa coisa meio de Guerra Mundial Z, aqueles caras correndo, tudo com sangue nos olhos, nervoso. Dá medo? Faz a coisa ficar com uma tensão incrementada? Faz. E eu também entendo o seguinte, na série, eles vão ter menos momentos de confronto do que no jogo, porque afinal o jogo é isso. É você passar de fase em fase, matando os carinha que estão lá, sejam os infectados, sejam os inimigos gerais que a gente vê aí das pessoas que vivem no mundo selvagem e tal, e a gente não vai ter tanto isso na série, então eles precisam ter outras propostas que preencham um pouco deste gerador de adrenalina, eu entendo. Mas fica essa preocupação, será que isso vai dar certo? Porque lá pra frente, eles terem citado isso aqui vai alterar algumas coisas, algumas mecânicas e propostas do como a coisa funciona, que eu honestamente não sei o que eles vão ter que fazer, se eles vão ter que dar aquela reboladinha pra fazer a coisa encaixar, se vai ficar fluido, vai ficar perfeito. Mas na HBO a gente confia, então vamos ver o que eles vão fazer com isso aí. É de se esperar que eles nos apresentem mais cenas fora da cronologia do jogo, mostrando elementos que adicionam camadas de significados e eventos em cima da história já conhecida. Quem sabe algo sobre a Fedra se estabelecendo como um tipo de nova ordem pública e os vagalumes, recrutando seus primeiros integrantes da resistência. Isso faria sentido, já que alguns personagens no jogo só voltam a aparecer bem mais pra frente, e quando o fazem, tem todo um peso em seu tempo de tela, que com um desenvolvimento de trama assim, como esse que eu tô citando, poderiam fazer as cenas na série ficarem ainda mais intensas. Quem sabe? Mas tudo bem, deixa os fãs fazerem suas teorias. Lembrando que, deste ponto pra frente, Joel e Ellie estão de fato sozinhos, e que agora as coisas vão ficar muito mais perigosas nesse mundo selvagem. E só porque eu acho que vale a pena comentar. Eu estava me perguntando se as cenas envolvendo o tal mundo selvagem lá fora seriam tão grandiosas quanto no game. Porque, vamos ser honestos, é um cenário devastado para todo lado que você olha e isso nunca é fácil ou barato de produzir. E esse episódio trouxe a resposta com um retumbante sim. Eles dão o jeito deles de economizar caô lá, mas na hora de fazer bonito, eles fazem a coisa ficar grandiosa de verdade. Parabéns, HBO! Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado para todo mundo que participou com comentários da semana passada. Lembrando vocês, usem o Responda 2 pontos para quem quiser participar na semana que vem, deixando seus comentários aparecendo na tela aqui do programa para a gente conversar e fazer com que esse papo seja expandido também. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, galera, e até mais!